Bom pessoal, esse vídeo vai ser um adendo ao vídeo anterior. Eu vou tentar explicar um pouco algum conceito de eternidade, para sempre, essas coisas que algumas pessoas questionaram, né, no vídeo sobre Zorobabel. Eu aumentei um pouco aqui as letras e a fonte, tá? A pedidos, espero que esteja mais visível. Então vamos lá, no vídeo anterior eu usei esse esboço aqui, onde eu falei de uma paz eterna, né? Que segundo as profecias, o Messias iria trazer uma aliança de paz e essa paz seria eterna. Na verdade, o sentido de paz eterna ou para sempre só tem aqui em Ezequiel. Nos outros não, só fala que o Messias ia trazer paz, uma era de paz, nada além disso. Aqui, ó. Não tem nada de eterno, exceto ali em Ezequiel, ok? Então algumas pessoas argumentaram, né, até com razão, que as profecias prometiam uma paz eterna, sem fim. E depois de Zorobabel, Israel foi subjugada por outros povos e destruída pelos romanos. Ah, Ronaldo, então Zorobabel não preencheu todos os requisitos lá da messiandade, né, que nem você deu a entender no seu vídeo. Correto, eu até concordo. Mas como eu sempre tenho dito, né, desde o ano passado, estou batendo nessa tecla, a Bíblia não foi escrita em português e nem em 2020. A Bíblia utiliza uma linguagem poética e simbólica que a gente tem que tentar entender o que o autor tinha em mente quando escreveu. Então eu não posso pegar uma Bíblia hoje em 2020, ver lá o termo eterno e querer achar que o eterno ali é o mesmo sentido do eterno em português, uma coisa que nunca acaba, que é para sempre. Não, a Bíblia não foi escrita em português e nem em 2020, a gente tem que ver como o autor entendia o termo na época que o autor escreveu, correto? Então a Bíblia utiliza figuras de linguagem que são apenas superlativos e não literais. Vamos começar com esse termo eterno. Aqui em Daniel, por exemplo, diz assim, ó, e foi-lhe dado o domínio, a honra e o reino para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino tal que não será destruído. Então as pessoas, alguns cristãos inclusive atribuem a Jesus essa profecia de Daniel, e eles dizem que seria um reino eterno, porque aqui tem o termo eterno, um domínio eterno, correto? Só que só Deus é eterno, entendeu? O resto não, tudo que nasce morre. Até o sol vai morrer um dia. O termo que aparece aqui em Daniel, Alã, significa um longo período de tempo, ou seja, uma coisa que é duradoura, que vai durar bastante tempo, ou algo que existe desde os tempos antigos, ou seja, desde que o mundo é mundo existe, então isso dá uma noção de eternidade. Não que é uma coisa que não vai acabar nunca ou que vai durar para sempre, porque só Deus é eterno. Por isso esse termo também é aplicado a Deus no sentido de Deus ser eterno, porque Deus existe desde os tempos antigos, desde antes de haver o ser humano já existia Deus, então Deus ele tem essa concepção de ser eterno nesse sentido, ou seja, ele sempre existiu desde tempos remotos, ok? Vamos ver alguns exemplos aqui, ó. O mesmo termo que aparece aqui em Daniel, no homem que ele viu semelhante ao filho do homem, que teria um domínio eterno, também aparece aqui ó, em Daniel 2,4. E os caldeus disseram ao rei, aqui é o rei da Babilônia, em aramaico, ó rei, vive eternamente. O rei da Babilônia viveu para sempre? Ele está vivo até hoje? Não. Mas é o mesmo termo aqui, Alã, que significa eterno, é o mesmo termo aqui. O mesmo também o autor usou para Dário, ó, o rei da Pérsia, ó. Ó rei Dário, vive para sempre. O rei Dário já morreu faz milênios, ele não viveu para sempre. Então esses termos significam literalmente isso, apenas algo que é duradouro, que existe desde os tempos antigos, não algo que nunca vai acabar. Agora, vocês podem dizer assim, não Ronaldo, mas aí são as pessoas que estão usando apenas uma saudação, né, que era muito comum no mundo antigo, ó, viva para sempre o rei. Então eu vou usar um exemplo aqui do Novo Testamento, que acho que até já mostrei em outros vídeos mais antigos, mas é bom para quem não viu. Por exemplo, aqui em Judas, apesar do Novo Testamento ter sido escrito em grego, ele usa um equivalente aqui, ó. Ele fala que Sodoma e Gomorra e as cidades vizinhas, elas foram destruídas por um fogo eterno. Então, se o fogo é eterno no sentido do português hoje moderno, que eterno é uma coisa que não tem mais fim, não acaba mais, então nós poderíamos dizer que Sodoma está pegando fogo até hoje. Tem algum fogo ali na região que era Sodoma? Não. É porque eterno aqui é só um superlativo, não é uma forma literal, ok? Vamos ver outros exemplos aqui, ó. Esdra. Aqui em Esdra é só para mostrar o exemplo dos tempos antigos, ó. E saberás que aquela foi uma cidade rebelde danosa aos reis e províncias, e que nela houve rebelião em tempos antigos. É o mesmo termo, Alã, que também significa uma coisa duradoura, ou seja, que aquela cidade foi rebelde durante muito tempo ou durante um tempo antigo, ok? Agora de Daniel, vamos ver mais alguns exemplos do mesmo autor. Falou Daniel dizendo, seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade. Aí tá vendo, Ronaldo? Aqui é eternidade, porque Deus é eterno. Tá, mas como que existe de uma eternidade até outra eternidade? Porque ó, de eternidade a eternidade.
tem como. Se é uma coisa eterna, não tem duas eternidades. Então é claro que aqui o que Daniel está dizendo é que desde os tempos antigos, de geração em geração, Deus sempre será bendito. E não no sentido literalmente de que é uma eternidade, porque não existe de eternidade até outra eternidade. O que ele quer dizer é que desde os tempos antigos, quando o homem nem tinha compreensão, nem existia, por exemplo, Deus já era bendito. Basicamente isso. Um outro exemplo aqui em Daniel 2,44. Aqui ele está falando das feras lá. Da estátua de Nabucodonosor. Mas nos dias destes reis, o Deus do céu levantará um reino. Alguns tomam como Grécia, que é o correto, e que para quem entende o Novo Testamento, que é uma referência ao preterismo, alguns tomam como Roma. Mas aqui é indiferente. Então ele está falando que Deus levantaria um reino que não seria jamais destruído. E esse reino não passaria para outro povo, mas ele mesmo subsistiria para sempre. Aí eu pergunto, Grécia lá, o Império Grego, ele não foi nunca destruído? Ele foi um império que durou para sempre, existe até hoje? Não, a Grécia foi subjugada por Roma. Vamos tomar como Roma aqui, o Império Romano existe até hoje? Roma nunca foi destruída? Não, Roma foi destruída e não existe mais até hoje. É porque aqui o que Daniel está falando aqui nesse livro, o autor no caso, é que seria um reino que teria um longo período de tempo, um período duradouro, é um superlativo. Daniel 7, 17 e 18. Aqui Daniel está falando aqui, os santos do Altíssimo. Quem que é os santos do Altíssimo? Eu já falei em outros vídeos, aqui é o povo judeu, porque o termo santo é separado. Então está lá na Bíblia, meu povo é um povo santo, é separado dos outros povos, dos costumes, né, dos outros povos pagãos. Então quando a Bíblia usa essa expressão aqui, os santos do Altíssimo, não é naquela concepção católica de santo que fica rezando e é canonizado, não. É santo no sentido de ser separado e é uma referência ao povo de Israel, o povo judeu. E o que Daniel fala aqui? Os santos do Altíssimo, que é o povo judeu, receberão o reino e o possuirão para todo sempre. Os judeus receberam um reino para todo sempre? Não, na verdade eles foram subjugados lá por Roma, destruídos, foram dispersos pela terra. Eles não tiveram um reino para sempre. Aí algumas pessoas podem falar assim, não, amadinho, mas aí é para o futuro, Ronaldo, não é? Ainda vai acontecer, o povo santo aqui ainda vai receber um reino para sempre. Não, Daniel determina um tempo aqui, Esses 4 grandes animais, que são 4, são os 4 reis, aqueles 4 reinos: Babilônia, Medo, Pérsia, Grécia. E se quiser colocar Roma e juntar Medo e Pérsia, não tem problema. Aí vai da visão que vocês seguem. Então, depois desses 4 reinos, o povo santo receberia um reino para sempre. Quando que aconteceu isso na história do povo judeu? Quando que eles receberam um reino para sempre, que nunca foi subjugado ou destruído? Nunca. Aqui em Daniel 7,27, deixa eu fazer só uma pausa aqui, pessoal. Continuando, desculpa, fiz uma pausa que aqui é uma barulheira que às vezes não dá nem para falar. Aqui em Daniel 7, 17 e 18 é a mesma coisa, a mesma referência de Daniel 2,44, só que aqui é da estátua, né, da Nabucodonosor, e aqui as 4 feras. Esses 4 reinos, que são 4, eu acabei de falar isso, perdão, eu me atrapalhei com a pausa aqui. É Daniel 7, 27. E o reino, o domínio e a majestade dos reinos, debaixo de todo o céu, serão dados ao povo dos santos do Altíssimo, ou seja, ao povo judeu. E o seu reino, o reino de quem? Do povo judeu, será um reino eterno. Então, os judeus nunca tiveram um reino eterno, pelo menos até hoje. Então, isso aqui é meramente um superlativo, quer dizer que eles iam ter um reino duradouro. Tanto que depois lá da revolta dos Macabeus, quando os judeus conseguem expulsar, né, os Seleucidas lá do território, eles têm uma relativa paz por um bom tempo, até vir os romanos. Então é só um superlativo. Agora vamos para Jesus. Jesus teria um reino eterno? Algumas pessoas dizem que sim, inclusive tomando Daniel ali, aplicando equivocadamente a Jesus. Tudo bem, mas vamos lá. Olha o que Paulo falou aqui, E depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus. Então, se Jesus vai entregar o reino a Deus, quer dizer que o reino dele não ia ser para sempre, nem eterno. Enfim, ao Pai. Mas Jesus não é o próprio Pai, segundo os cristãos trinitarianos? Como é que ele vai entregar o reino ao Pai se ele é o próprio Pai? Então não tem sentido. E quando houver aniquilado todo império, toda potestade e força? Porque convém que ele, né, Jesus, reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Então Paulo coloca um até aqui. Paulo está dizendo que Jesus ia reinar para todo sempre. Jesus convém que Jesus reine para sempre. Não, ele coloca um até. E esse até, ele até diz aqui antes que ele ia entregar o reino ao Pai. Então até o reino de Jesus, segundo o Novo Testamento, ele não é eterno, no sentido português que nós temos hoje da palavra, de uma coisa que nunca acaba ou é para sempre. Paulo mesmo disse que tem um limite, até ele aniquilar os impérios, potestades, toda aquela força.
Aí depois ele entregaria de novo o reino ao Pai. Ok? Aqui em Zacarias 12 também, que muitos entendem que é uma profecia futura, eu também sou adepto dessa ótica, mas respeito quem acha que é passado. Ele aqui promete paz, né? Eu já mostrei isso em outros vídeos. Ó. O Senhor protegerá os habitantes de Jerusalém, e Deus iria destruir as nações que vierem contra Jerusalém. Tá vendo? Deus prometeu paz, o povo judeu ia ter uma paz para sempre. Deus prometeu que ia destruir todo mundo que viesse contra Jerusalém. Mas aí nos capítulos seguintes, que são continuação do 12, até porque quando o autor escreveu não tinha essa separação de epígrafe, mesmo essa paz prometida aqui, ela muda. Onde Deus fala que vai fazer passar uma parte da cidade pelo fogo, e quando chega lá no capítulo 14, o cenário já muda completamente. Porque Deus iria juntar todas as nações para pelejar contra Jerusalém. A cidade seria tomada, as casas saqueadas, mulheres forçadas. Então essa paz que Zacarias promete aqui no capítulo 12, ela também não é eterna. Ela seria só por um período de tempo, e depois Jerusalém seria novamente subjugada. Quem toma isso aqui como passado, pode até ver esses períodos aí, como por exemplo o período Seleucidas, que teve uma paz, quando eles foram expulsos, e depois veio o período romano, onde os romanos destruíram Jerusalém. Então essa ideia de uma paz eterna, para sempre, para sempre, para sempre, isso é uma utopia, isso não existe. E aquela profecia de Ezequiel que eu falei é a única que tem o termo para sempre, né? A profecia messiânica lá. O termo aqui de Ezequiel não é Alã, é Olã, é um outro termo, que também significa um longo período de tempo. Como por exemplo, vocês podem ver aqui em Gênesis, ó. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência depois de ti, em tuas gerações, por aliança perpétua. Quer dizer que a aliança que Deus fez lá com Abraão seria uma aliança perpétua, duradoura, ia durar um longo período de tempo. Ok? Aqui em Gênesis 17 também tem o mesmo termo, ó. E darei a toda a terra de Canaã em perpétua possessão. Os judeus estiveram sempre na terra de Canaã? Não, eles foram expulsos algumas vezes da terra. Então não é uma coisa eterna, perpétua possessão, é uma coisa, ou para sempre, né? É uma coisa apenas duradoura. Aqui um outro exemplo, ó. Quando Moisés tira o povo lá do Egito, ó. Nunca mais tornarei a ver os egípcios. Ele usa o mesmo termo aqui, Olã, para sempre. Vocês não vão ver os egípcios para sempre, nunca mais vão ver. Mas na verdade teve contato com os egípcios sim, depois do Êxodo. Está nos outros livros da Bíblia. A não ser que você tome aqui que ele está falando só para aquele povo específico. Aí tudo bem, mas mesmo assim não teria muito sentido, né? E por fim aqui em Joel diz que Judá seria habitada para sempre, e Jerusalém de geração em geração. Judá não foi habitada para sempre. Ao contrário, Judá foi dispersa, né? Na diáspora lá eles acabaram sendo dispersos. E aqui um salmo de Davi, eu não sei porque está cortado aqui. Para que viva para sempre, eu não sei porque que cortou aqui, mas vocês podem ver na sua Bíblia, o Salmo 49:9 usa o mesmo termo, para que viva para sempre. Ok? O que Davi está falando aqui de pessoas boas? Uma pessoa boa que seguisse a lei, a Torá, obedecesse, meditasse na lei do Senhor, ia viver para sempre. Então, se fosse assim, então todo mundo ia viver para sempre. É só você meditar na lei de Deus, seguir os seus preceitos, ninguém ia mais morrer. Mas que aqui o termo é o mesmo sentido, Olã, é uma coisa só de um longo período de tempo, ok? Só Deus é eterno. E só um adendozinho aqui que eu não coloquei no vídeo, mas Jesus também fala lá que de um fogo eterno, né? Que os Satanás e seus anjos seriam queimados no fogo eterno. Eu já mostrei ali Sodoma ali em cima, mas fica aí também ao mesmo sentido, tá, pessoal? Apesar de ser o termo grego, é um equivalente, quer dizer que seria uma destruição forte, né? Um superlativo, uma coisa duradoura. E não literalmente um fogo eterno, como as concepções cristãs imaginam. Até porque é uma coisa bem cruel, né? Imaginar que alguém vai ser torturado pós a morte para sempre, para sempre, para sempre, para sempre. Enquanto houver vida, essa pessoa vai ser torturada e nunca mais vai ter fim. E depois dizem que pregam amor, né? Então Jesus nunca falou que ia condenar ninguém a um fogo eterno e eternamente, como algumas pessoas pensam. O que ele estava utilizando era apenas um superlativo, tá bom? Então fica aí para reflexão, tá? Paz a todos.